No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Proteger direitos, promover o bem-estar coletivo, regular a economia e garantir a ordem e a segurança. Essas são algumas das atribuições do Estado, essa figura máxima que representa todas as esferas de gestão pública, desde a municipal até a federal. Mas nas últimas décadas, essas atribuições têm ganhado novas formas, especialmente com a participação da iniciativa privada na realização de obras e programas que antes eram executados tão única e exclusivamente pelo setor público. No programa de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre concessões, privatizações, emendas, o que cabe a cada ente federativo, a relação entre os poderes e, claro, muito da política nacional e estadual hoje no programa. E para debatermos sobre isso, recebendo aqui na Rádio Jornal o Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual pelo PL. Prazer recebê-lo novamente, deputado. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Quero cumprimentar logo o Laércio, o Antônio, estava conversando ali na antessala, um papo muito bom. Já elogiei aí o suspensório de Laércio. Aí. E eu recomendei para ele. Porque Feitosa come pouco. Você vê que ele é aí, então, com esse corpinho dele, o suspensório ajuda? É diferente do meu que segura o airbag aqui. Tô entendendo. Bom dia a todos. Ótimo dia, obrigado, deputado, por estar com a gente. Bom, já que foi citado, doutor Laércio Queiroz, ex-prefeito de Bonito, consultor de gestão, veio a caráter belíssimo aqui para o nosso programa. Bom dia. Bom dia, Natália. Natália, primeiro eu quero lhe dizer, como pernambucano, da alegria de vê-la vindo lá das terras do Rio Grande, chegar aqui e conquistar o Estado. Obrigada, professor. Porque se você conquistou o Homem da Meia-Noite, obviamente você conquistou o Estado. O Homem da Meia-Noite é quem domina o Carnaval. E o Carnaval é o maior exemplo de alegria do povo pernambucano. Então você vai ter que levar essa alegria lá para o Rio Grande. Responsabilidade. Além de que recebeu também a homenagem da Câmara de Vereadores, né? Como cidadã do Recife, o que com certeza aumenta ainda mais a alegria do povo recifense de tê-la aqui com essa facilidade de comunicação. Parece que você nasceu por aqui, rapaz. É brincadeira. Quem sabe de outras, né? É um prazer estar aqui com o deputado Alberto Feitosa, conheci o Antônio Fernandes aí, um caba novo danado, já tratando muito de política. É brincadeira o negócio dele. Vamos aqui. Sabe demais. Doutor Laércio, obrigada mesmo. Hoje, inclusive, faz uma semana do prêmio, reconhecimento na categoria Comunicação Popular pelo Homem da Meia-Noite. Então, um abraço a todos que fazem o Homem e a todos os pernambucanos, recifenses, que me acolheram, me acolhem todos os dias. É muito bom, sou muito feliz. É bom para nós termos aqui pessoas como você e outros que aqui vieram, chegaram. Teve tantos comunicadores aqui, né, de rádio, principalmente na área esportiva, que vieram de outros estados, né? Ainda tem. Sim. E que essas pessoas hoje são nomes do estado de Pernambuco, mesmo tendo nascido fora, mas aqui, eu não vou citar aqui para não esquecer ninguém, mas foram vários aqui, e Pernambuco tem essa característica. O rádio é um negócio contagiante. Eu sou um maluco pelo rádio. Eu adoro rádio, ouço rádio sempre que eu posso. Estou no carro, estou ouvindo rádio. Gosto, agora com esse troço da Alexa, eu sempre chego para a Alexa vai, caminha e bota lá. Então, sintoniza a Rádio Jornal. Então acho que a comunicação... Atualizado, do suspensório, demais, demais. E anda em paralelo com a Alexa. Ó. Com certeza, mas eu gosto desse negócio. Muito bom. Bom demais. Antônio Fernandes, mestre em ciência política. Professora, obrigada por estar com a gente também nesta manhã, nesse debate. Bom dia. Bom dia, Natália. Subscrevo todos os elogios do doutor Laércio, a você. Professora. Parabéns. Pode ter sido de outros carnavais que você esteve por aqui, como a gente usa por aqui para o termo, de outras passagens. Prazer conhecer também o deputado Alberto Feitosa e um bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Muito bem, gente, quando falamos a respeito dessa figura, né, o papel do Estado, mas que Estado é esse, não é? Eu até comentei aqui na abertura, a gente esclareceu um pouco algumas questões, mas é importante reforçar isso, essa figura do Estado, né, professor Antônio, como um grande ente, não é? Seja municipal, estadual, federal, e todos esses personagens, esses atores, eles precisam andar em sincronia
ou deveriam andar em sincronia para que o bem maior, que é a proteção da população, a segurança, a garantia de tantos direitos fosse conquistada. Mas o que se vê hoje talvez seja um pouco dessa inversão de responsabilidades. Por isso eu quero, antes da gente partir para questões assim de dia a dia, de rotina mesmo, tanto do deputado quanto do Dr. Laércio, entender com o professor Antônio Fernandes. A legislação, a Constituição, melhor, ela garante isso, né, professor? Os papéis, o papel de cada um. Qual é o papel do Estado nessa figura inchada, município, governo estadual e governo federal? Por que a iniciativa privada tem ganhado tanto espaço? A lei mudou? Olha, Natália, nós temos, na verdade, uma legislação sobre esses modos de privatização, concessões, não é de agora. Então, a lei de privatizações, por exemplo, teve uma grande atualização desde quando a gente teve o Programa Nacional de Desestatização, lá na década de 90, com aquelas privatizações do então presidente Fernando Henrique Cardoso. O que a gente tem visto hoje é uma discussão muito mais, saindo daquela ideia de o Estado grande, o Estado pequeno, mas para um Estado que seja eficiente. Então, um Estado que hoje a gente entende que nós temos visto um avanço, pelo menos aqui no Brasil, de que algumas áreas são consideradas como áreas nas quais o Estado, ele pode, por exemplo, ceder a concessão daquele serviço à iniciativa privada ou pode se desfazer de determinado ativo para a iniciativa privada. E aí a gente entra no mérito de cada tipo dessa discussão. Então, quando fala-se em privatizações, entra muito a questão estratégica do Estado. É uma indústria importante, vale a pena privatizar ou não? Qual o impacto que isso tem na soberania nacional? Qual o impacto que isso tem em outros aspectos? Então, um exemplo recente desse, para quem está nos ouvindo, pode ser a da Eletrobras, foi privatizada e teve toda uma discussão desse nível em torno dela. Já quando a gente fala de concessões, aí o cidadão ele vê mais no seu dia a dia. Então, quem passa, por exemplo, hoje nos terminais integrados do Recife, passa por um serviço que teve uma concessão, ou seja, o Estado ele disse, olha, você cuida daqui desse serviço, você paga a nós determinado valor e com isso você fica tomando de conta, tem umas contrapartidas para que o serviço seja entregue. E aí nesse ponto, o Estado ele pode estar mais presente quando ele oferta o serviço público, que pode ser de boa qualidade e pode não ser. Nós temos exemplos de boa qualidade, que é totalmente público, como o serviço de transplantes, é público, é referência, funciona muito bem. E tem outras situações que o mercado consegue atuar melhor e entregar à população bons resultados, como nós estávamos falando, por exemplo, com o deputado Alberto Feitosa, a questão do metrô, como tem uma relação interessante em São Paulo, da iniciativa privada, junto também com a parte pública. Então, hoje nós temos muito essa discussão mais sobre a eficiência do Estado. E aí entra muito essa questão sobre privatizar, concessão. A gente tem visto, na verdade, talvez uma maturidade das normas, o que tem levado cada vez mais os entes públicos a adotar essas medidas até para conseguirem resultados mais rápidos. Já que, a partir do momento em que você delega para esses entes, você tem um custo menor com processos licitatórios complicados e outras questões que acabam acelerando também a entrega dos serviços. Então, tem essas questões e tem os lados negativos também que são colocados pela literatura. Então, é uma discussão aí bem ampla, bem complexa. Muito complexa. Aí eu anotei aqui duas palavras: a eficiência versus o tamanho do Estado. E quando a gente fala disso, Coronel Feitosa, deputado, temos que falar de orçamento. Tudo passa pelo orçamento, porque se o Estado, aí eu reforço para você, se uma prefeitura, se um governo estadual, se um governo federal tem dinheiro para fazer, eu duvido que ele iria recorrer à iniciativa privada para conceder, para privatizar um serviço. Muitas vezes faz isso porque não tem dinheiro para arcar com aquele investimento. O metrô do Recife é um caso. 3 bi é o que se coloca como projeção, do que seria necessário para deixar ele no funcionamento mais tranquilo e atendendo essa população. E aí, Coronel Feitosa, o orçamento está hoje, por exemplo, sendo discutido lá na Alep. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente dessas discussões, até porque o governo do Estado tem encontrado certos atritos com a casa. O senhor é um parlamentar que faz oposição, certa oposição à governadora Raquel Lira. Tem um projeto importante para a gente discutir já com relação às emendas parlamentares também. Perfeito. Mas hoje, como o senhor vê Pernambuco nesse assunto? Está entregando demais? Está assumindo responsabilidade? Não está? Bom, Natália, primeiro deixa eu só fazer uma correção. Eu não faço oposição, eu sou independente. Independente, eu sou independente porque eu tive uma votação muito de voto de opinião
e tenho uma preocupação muito grande de responder a todos os meus eleitores. Então, eu não faço oposição à governadora nem a apoio. Naquilo que é importante para os pernambucanos, ela tem meu total apoio e dedicação em aprovar, em ajudar, muitas vezes nas negociações, quando também na hora que eu tenho que me posicionar contrário, eu me posiciono contrário com muita tranquilidade, mas com muito equilíbrio. Acho até que isso tem sido reconhecido pelo próprio governo do Estado e pela Assembleia Legislativa dos meus pares. Com relação, adentrando um pouco no que disse o professor, a gente tem, infelizmente, no Brasil, regras muito frouxas no que diz respeito à gestão pública, que tem facilitado a malversação do recurso público, a corrupção. Quando a gente fala que para o metrô 3 bilhões é muito dinheiro, mas nós acabamos de ver vários escândalos que apareceram agora. O último da semana passada foi o Banco Master com 12 bilhões. O do INSS é incalculável. Se começou dizendo que era em torno de 9 bi, já está a se brincar em mais de 100 bilhões. Então, recursos tem. E por que eu estou dizendo isso? Que eu lamento muitas vezes, eu sou do Estado mínimo, mas eu lamento muitas vezes ver, por exemplo, o aeroporto do Recife que foi concessionado, e foi concessionado para quem, Laércio? Poucas pessoas sabem que a AENA é uma empresa pública espanhola, que administra vários aeroportos na Espanha, concorrendo com administradores de aeroportos privados, ganhando, inclusive, espaço dentro da própria Espanha, ganhando espaços fora da Espanha, na Inglaterra, como também aqui bem perto na Argentina e no Brasil. Não quer dizer que você pega uma empresa pública de outro país e não consegue uma empresa pública brasileira? A Neoenergia, o que é? Da mesma forma. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma legislação clara, que a gente não pode assistir o que a gente tem assistido com, por exemplo, os resultados das empresas públicas brasileiras em tão pouco espaço de tempo, em 3 anos que davam lucro, estão dando prejuízo. O exemplo maior é o que está acontecendo com os Correios. Vamos ter que privatizar também os Correios, uma empresa que no governo passado chegou a comprar, inclusive, 2 aeronaves novas para poder concorrer e fazer melhor entrega de seus serviços, e hoje dá um prejuízo que dizem que precisam na ordem também de 12 bilhões de reais ou até 20 bilhões de reais para poder reequilibrar as contas dos Correios. Então, há para mim, eu torço, como eu já disse, que o Estado interfira cada vez menos. Mas isso aí significa divisas, significa recursos, significa empregos dos brasileiros. A AENA tem muitos funcionários lá que são espanhóis, que poderiam estar sendo ocupados por postos de pessoas, de brasileiros, que tinham uma excelente empresa que era a Infraero. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá por 3 anos e eu vi a dedicação e a capacidade. Mas o que é que emperrava a legislação brasileira? A 8666, as interferências do poder público em fazer determinados acordos, que aí eclodiu depois numa crise muito grande, num escândalo também da Infraero à época. Então, esse é um ponto que eu quero colocar aqui bem claramente. Com relação ao Estado de Pernambuco, eu não discordo nem da privatização da Compesa. A gente, inclusive, vai discutir ainda hoje, se brincar, um projeto que tem lá estabelecendo regras para essa privatização, protegendo, inclusive, os funcionários, como também eu defendo que, se a gente não está tendo a capacidade de administrar o metrô, e que é um órgão, um instrumento extremamente importante para o transporte público, que a gente possa, de fato, fazer uma concessão. Então, eu concordo com o que disse o professor, vou ouvir aqui o nosso experiente Laércio, mas eu sou favorável de que, quando o Estado, enquanto não corrigir essas regras, que eu lamento, que possa o próprio Estado gerar, administrar, eu concordo que a gente tem que abrir mão para quem faz melhor, e fazendo melhor vai também prestar um serviço melhor para a nossa sociedade, no caso do metrô aqui no estado de Pernambuco e agora também a Compesa. Vou entrar num outro tema aqui, inclusive, que foi apontado por um ouvinte nosso no YouTube, professor Laércio. O Marcelo Lira traz um outro elemento importantíssimo para essa discussão. Ele diz assim, que impacta mesmo nas entregas para a população, porque esse bem-estar social é isso, é você entregar o serviço, seja privado, seja público, mas garantir que a população vai ter o serviço. O que impacta mesmo, diz ele, são as verbas dos partidos e as verbas eleitorais, os recursos para os parlamentares, o fundo eleitoral. Impacta, professor? Não impacta? Porque a gente está falando de orçamento de dinheiro público.
Coronel Feitosa, deputado, disse: dinheiro tem, muitas vezes não é bem aplicado ou tem escândalo de corrupção. A culpa é dos políticos que estão recebendo aí. Depois do professor falar, eu gostaria também de falar sobre essa questão do fundo eleitoral. Vamos não, mas fale logo, eu quero lhe ouvir. Calma, acaba com um suspensório desse, tem muito tempo para entregar. Prioridade. Olha, na verdade, Natália, eu fico impressionado como é que a gente leva um debate desse que você traz a tema e com pedaços desse tema que cada pedaço desse vale um programa. É verdade. Então, na realidade, para a gente falar sobre a nível do Estado, quando a gente fala Estado, você própria já colocou aí, a gente está falando do governo, o governo geral, que é o governo federal, o governo dos estados e o governo dos municípios. Mas também está falando da Câmara Federal, do Congresso Nacional com o Senado, está falando das Assembleias Legislativas, está falando das câmaras de vereadores. Isso, nesse contexto, mais o judiciário, forma o Estado. Um segurando o outro, você também colocou aí. Tem que estar em sincronia. Me parece que não é de agora, essa coisa já vem de antes. Mas apareceu aí um certo câncer, uma doença que foi minando o processo. Eu sou favorável nem a Estado grande nem a Estado pequeno. Eu sou favorável a Estado forte. O Estado tem que ser forte para poder enfrentar as dificuldades dele e atender a população. Até porque a figura do Estado é a figura que ele tem que servir à população, ao povo, à pessoa. Não é a grupo de pessoas, nem a castas, nem nada disso. Então, veja, na realidade, chama-se emenda parlamentar. Depois que criaram essa tal de emenda... Sabe o que era a emenda parlamentar? Eu conheço o Alberto Feitosa desde que ele era capitão. E quando ele começou a adentrar a vida pública. Quando ele começou a adentrar a vida pública, a emenda parlamentar era para ajustar aquilo que você falou, Natália, o orçamento. Quer dizer, o orçamento é uma peça legal que é direito do governo federal, ou do governo do Estado, ou dos prefeitos, de encaminhar as suas câmaras legislativas, para que eles possam, averiguando o orçamento, fazer as emendas no aspecto das disparidades que tenha de colocação de mais recursos para um canto e menos para outro. Então, esses ajustes, isso era o que se traduzia na condição clara e da importância da emenda parlamentar. Seria ajustar o orçamento, fazer com que o orçamento pudesse efetivamente garantir a governabilidade, a governança para se chegar até a população. Diferentemente do que ocorre hoje, você tem 52 bilhões de reais disponibilizado à Câmara de Deputados e ao Senado da República. Ora, veja, nós temos dentro do Estado, nós temos 3 poderes. O poder executivo, o nome já está dizendo, tem que executar. O poder legislativo, que legisla e fiscaliza. Você viu agora mesmo um legislador aqui, o deputado Alberto Feitosa, reclamando da legislação, dizendo que ela é frágil, mas ele é legislador. Então, na realidade, a legislação é feita pelos deputados. Sim. Quando o cidadão reclama porque o Supremo Tribunal tomou uma medida mas ele está baseado na lei. Quem fez a lei? O deputado federal. Então, essa é outra realidade. Então, quando o deputado federal, principalmente o deputado, e o senador também, ele tira dinheiro do orçamento para executar com as emendas impositivas, imagine você que chegaram ao ponto de chamar orçamento secreto. Quer dizer, dinheiro do povo ser secreto, isso é uma anomalia. Eu não sei como é que o próprio Supremo não já determinou antes essa coisa inconstitucional, porque é inconstitucional. Não cabe ao deputado, você está vendo deputado aí entregar retroescavadeira, máquina, construir escola, isso não compete ao deputado. O deputado tem que fiscalizar o orçamento
para saber se o orçamento está sendo aplicado. O orçamento que foi enviado pelo governo federal, pelo governo, e foi aprovado no Poder Legislativo. Então, esse é o papel. Então, na realidade, a gente está tendo uma distorção enorme com essas emendas perigosíssimas, porque, no fundo, ela distorce a República. Ela atinge a condição federativa. E, com isso tudo, dá ofuscamento à democracia. Eu não digo que acaba, mas eu digo que ele ofusca. Porque a partir do momento que começa tudo isso, eu cheguei com um ex-deputado e a gente conversando num programa, ele disse que hoje um deputado federal gastaria 10 milhões de reais para ser eleito. Não gasta. Porque ele já usa as emendas. Quer dizer, antes se falava do mensalão, que era 4 milhões que se dava para um partido. Hoje se dá muito milhões para que o deputado possa exercer a função que não é dele, de ser executivo, de botar dinheiro para... Eu vejo deputado aí comprar ressonância magnética, não sei o que, para o hospital. Isso não compete a ele. Isso não está dentro da estrutura, da política de saúde do país, nem do Estado, nem do município. Não é com essas coisas que você vai agradando a população e vai destruindo também todo o processo de governança que vai por aí. Quando a gente chega na questão do que foi colocado aqui inicialmente por você, que é a questão da privatização e concessão, eu acho que tem muita coisa que o Estado poderia fazer concessão. Acho que tem muita coisa que o Estado poderia privatizar. Mas antes de tudo isso, o Estado teria que se capacitar para fiscalizar cada ação dessa. Porque agora mesmo, recente, você teve Reino Unido, veja, a Canadá, a Espanha e a Alemanha, que estão estatizando novamente os serviços de saneamento básico. Por quê? Porque está errado fazer? Não, porque eles lá não tiveram a competência de fiscalizar o contrato. O contrato está escrito no contrato. Quer dizer, geral de 30 anos. Pois é 35. Por exemplo, eu tenho ouvido muito, nesse caso específico da Compesa, se colocar que isso se faz necessário a outorga pelos municípios. Olha que os municípios não estão incluídos dentro do processo. Eles aparecem no arremedo chamado de Conselho Municipal, mas no final não apitam nem optam em nada. Na verdade, a eles cabe oferecer a outorga da água, porque a água está onde? Nem está na União, nem está no Estado, está no município. Isso. Então, é o prefeito que vai dar a outorga. A outorga da água é por 35 anos, para que aquela entidade, normalmente privada, assuma, no caso de Pernambuco, não é a privatização da Compesa, mas é a concessão dos serviços públicos de distribuição de água. Isso. Ora, Água e saneamento. De água e saneamento, né? Por sinal, o saneamento é meio complicado, porque você vai nos campos e a maioria das vezes não tem e o tratamento. leilão está previsto para acontecer já no próximo mês de dezembro. Mas aí, veja, eu não quero me ater a essa questão claro. da Compesa, porque eu acho que o assunto aqui é muito empolgante para só ficarmos num ponto só. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que se nós conseguirmos resolver essa questão das emendas, que eu não acredito, veja, isso começou no governo federal, já está no governo do Estado, já está chegando nas prefeituras, e a continuar dessa forma, haverá um desgoverno geral. Aí o cara vê, mas rapaz, o governo está fazendo errado. Meu amigo, se não fosse no seu Rio Grande do Sul, agora que teve as enchentes todas, quem é da empresa privada que vai botar dinheiro lá para salvar aquele povo? Tem que ser o governo. Se o governo não for forte, não faz. O deputado Alberto Feitosa está falando da questão do metrô. A gente sabe que não é a questão do metrô. Veja, se essa coisa de concessão pública para a empresa privada fosse boa, o senhor está me ouvindo em casa, o senhor e a senhora, pega o ônibus todo dia para ir para trabalhar.
A concessão é dada pela empresa privada para a empresa privada. Quer dizer, os ônibus não são do governo. Os ônibus são de empresas privadas que são concessionárias para isso. O deputado Feitosa falou aqui da questão da Neoenergia. Nós temos tido até então a sorte de termos aqui a Neoenergia. Mas São Paulo não está tendo a sorte de estar tendo lá com a Enel. Porque na realidade é privado, mas já você passa, até como passou agora, 23 dias sem energia em determinadas regiões. Esse ponto da fiscalização, né? É fiscalização. E aí a gente tem esse tema, né? O papel do Estado. Tudo isso. Qual é a responsabilidade, né, professor, em tudo isso? Resumindo só de ponto. O principal ponto disso tudo, o deputado Alberto Feitosa sabe, com certeza o professor Antônio sabe, todos nós sabemos, mas nós não introduzimos isso dentro da nossa consciência responsável. Chama-se peça orçamentária. Se essa peça orçamentária ela não for respeitada, se desrespeita todo o processo de governança. E dentro dessa peça orçamentária, as emendas. Coronel Feitosa, deputado, pediu a palavra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. Vamos gerar também essa expectativa no ouvinte, viu, deputado? Para que ele continue com a gente nesse debate, nesse assunto que é importante para todos nós. E eu já quero aproveitar e propor aqui ao senhor que, nesta volta do intervalo, nós possamos falar também sobre o projeto de sua autoria que tramita na Alep e que tem a intenção de aumentar os percentuais. Aí é o percentual e, por consequência, não é o valor das emendas parlamentares para o próximo ano. A Alep está vivendo uma guerra. Nossa, eu digo guerra com o Estado, né? O governo do Estado com a Alep. É o Executivo e o Legislativo batendo cabeça. Desde o começo, né? Desde o começo. Vamos fazer o seguinte, intervalo e já falamos. Debate em rede. Oi, gente. Aqui é a Paola Carosella e trago um recado do Estado e do país. O brasileiro e o dinheiro, no debate desta quinta-feira às 11 horas, com os economistas Ana Cláudia Arruda, Jorge Jatobá e Werson Caval. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Política, o papel do Estado, o tamanho do Estado, as nossas vidas, e a discussão agora parte para a Alep. Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual. O senhor antes pediu a palavra, a gente vai, claro, agora falar sobre essa questão também dos privilégios, o que incomoda muito a comunidade e o eleitor, por vezes, que são esses chamados popularmente, né, de privilégios políticos. Mas eu gostaria de aproveitar aqui a sua presença sobre essa PEC, a proposta de emenda à Constituição, esse projeto de sua autoria, que aumenta de 0,8%, que é o percentual atual, de 0,8% para 2% a porcentagem no orçamento estadual destinada às emendas. Hoje, e aí o senhor me corrija se esses dados estiverem errados, esses números estiverem equivocados, mas ao que consta hoje, o orçamento atual de 25, ele separa 302 milhões de reais em emendas. 302 milhões de reais em emendas. 49 deputados estaduais, cerca de 6 milhões para cada um. Caso essa PEC que o senhor assina seja aprovada, o valor vai saltar de 302 milhões no total para 875 milhões por ano, e separando a fatia por deputado, de 6 milhões para quase 18 milhões de reais por ano por deputado estadual. Precisa de tudo isso, deputado? Vamos lá. Primeiro, a PEC de minha autoria, ela foi retirada de tramitação. Sim. E hoje o que está em discussão na Assembleia é uma PEC da mesa diretora, mediante uma decisão bem recente de outubro deste ano do ministro Flávio Dino, estabelecendo os percentuais não só para as Assembleias Legislativas, câmaras municipais, como própria Câmara Federal, num percentual de 1,55%. Então, a decisão do ministro Flávio Dino tentando arrumar essa questão dessas discussões das PECs. O que é esse 1,55%? Aí modifica um pouco esses valores. Isso são 2% da receita corrente líquida do Estado. Estamos falando em 2% da receita corrente líquida. A minha PEC agora vai ser 1,55% da receita corrente líquida. A gente falou de PEC aqui do governo federal. Sabe quanto é a receita corrente líquida? Vamos em cima do governo federal, que ele falou em 58 bi. Sabe quanto é a receita corrente líquida do Brasil? 1,430 trilhões. Então, quando a gente fala
mil, a população já se perde. Milhões, bilhões e trilhões são 12 zeros. Então, cabe, então, hoje ao Parlamento brasileiro, Câmara e Senado, 2%, Flávio Dino decidindo que ficaria 1,55, eu concordo com ele, 1,55 para a Câmara, que são 513, e 0,45, são 81 senadores para os senadores. E aí ele estabeleceu uma série de regras, que a gente vai falar agora, com relação às emendas parlamentares. Isso se aplica em todos os estados. Para ter a tal da transparência. Mas, deputado, aí ele avançou, vamos chegar também na finalidade. Eu só queria que, ele claro, avançou, eu quero que o senhor continue, mas ele avançou na rastreabilidade. 1,4 trilhão, governo federal, 1,4 trilhão. Receita corrente líquida, okay, tirando as obrigações constitucionais, isso, que é FPM, FPE, tirando as obrigações previdenciárias, isso, o que sobrou fica a receita corrente líquida. Então, 2% da receita corrente líquida fica destinada para as emendas parlamentares. 98% fica, então, para o orçamento do Poder Executivo. Bom, eu vou dizer uma coisa aqui. Há uma demonização muito grande das emendas parlamentares. Primeiro, é uma prerrogativa do deputado, dos senadores. Mas as emendas parlamentares não são para a execução dos gabinetes do deputado, não são para a execução da vida do deputado, para o deputado poder comprar papel, colocar combustível, não. As emendas parlamentares nada mais é do que uma peça que o deputado faz um ofício e alterando o orçamento do Estado, destinando parte, no caso de Pernambuco, 1,55, dividido por 49, aí você vai ver que esse valor já chega nos 15, talvez quando chegar, vai chegar para os 15, os 12 milhões, onde os deputados vão indicar para as prefeituras, para entidades de saúde, 83% das emendas parlamentares no estado de Pernambuco originalmente são destinadas à saúde dos pernambucanos. Então, quem executa isso? O próprio Poder Executivo. O que é que o deputado faz? Apenas ele indica. Ele vai dizer assim, eu tenho direito a 10 milhões, tá certo? Desses 10 milhões, eu quero que seja gasto 1 milhão no Hospital da Restauração para compra de uma ressonância. Eu quero indicar que 500 mil reais seja para a ampliação da maternidade ou a construção da maternidade de Bonito. Ou então eu quero indicar que seja lá para Quixaba, uma comunidade que quando chove fica isolada quando o rio é morto durante o verão e transborda, que vive durante o inverno, aquela comunidade fica muitas vezes 20 dias isoladas. Eu quero fazer uma passagem molhada, que deve custar em torno de 250 mil reais, ou uma ponte que deve custar um pouco mais, para aquela comunidade não fique isolada, não tenha que andar de barco, ou atravessar a cavalo, ou de carro de boi. Então, essa é a finalidade das emendas parlamentares. Do seu ponto de vista que Laércio, não, mas é o Poder Executivo que tem o papel de fazer isso. É ele que faz. Só que a gente indica. Só que o que é que ocorre? Um governador, um presidente da República, muitas vezes não tem esse olhar de ver a necessidade de uma passagem molhada. Agora, ao mesmo tempo, deputado, não aquece a sua base eleitoral, porque alguns cientistas políticos, e aí o doutor Antônio está aqui com a gente, falam o seguinte, vem uma outra que discussão. seria uma compra de votos velada, você garante praticamente uma eleição. Mas aí vem uma outra discussão, é uma discussão do voto distrital, que aí sim a pessoa trabalha efetivamente com pauta de costumes, como acontece nos Estados Unidos. Você chega nos Estados Unidos, tem pauta de costumes totalmente diferente de regiões para regiões, de estados para estados, como também com ações. O que vai modificar aí é que ele, ao invés dele fazer uma indicação formal, ele vai lá no governante, no presidente americano, no governador de algum estado americano, pedir para que aquela ação chegue lá, como era antigamente. O que é que dá a emenda parlamentar? O que dá é o poder do parlamentar poder fazer aquela indicação. Agora, veja, 83% é para a saúde. Se você for ver, é Altino Ventura, é SOS Mãos, é Hospital da Restauração, é construção do Hospital do Agreste, é compra de ambulância. Aquece a sua base eleitoral. Mas aquece a sua base eleitoral uma prestação de serviço. Quem vai comprar ambulância? É o deputado? Não. Quem vai comprar ambulância é o próprio Estado, o governo do Estado, ou a prefeitura que vai receber o recurso. Então, é preciso a gente acabar com essa demonização. Como também, na hora que coloca os números,
Quanto é o orçamento do Estado de Pernambuco para o ano 2026? Cerca de 60 bilhões de reais. Você falou que as emendas parlamentares serão de 800. Então, veja, quando a gente vai colocar os números, Natália, é preciso ter muito cuidado nisso. Eu sou um defensor, quanto mais, da questão das emendas parlamentares. Agora, o que acontece muito e que é muito explorado e corretamente pela mídia e pela própria sociedade são os desvios de recursos. Mas os desvios de recursos, isso tem que acabar a todo momento. Por isso que o voto do ministro Flávio Dino, que já tem também uma lei votada pela Assembleia Legislativa, estabelecendo muitas das coisas que o Flávio Dino estabeleceu. E o governo do Estado de Pernambuco votou e fez pressão para que não fosse votado. Como, por exemplo, uma conta única no ato do recebimento, que a emenda indicada de fato fosse aplicada naquilo, porque quando a gente... O deputado Edson. Edson Vieira. Isso. Então a gente também cuidou disso, entendeu? Então essa demonização, essa coisa que há desvio de função do Poder Executivo e Poder Legislativo, é uma discussão muito ampla. Mas é uma discussão que a gente não vai avançar, que o Estado não vai retroceder. O Parlamento não vai abrir mão dessas prerrogativas. Por isso que a gente tem que fazer a aplicação, fiscalização, rastrear o dinheiro e punir quem, assim, não proceder corretamente. Deputado, eu queria entender aqui uma questão para o nosso ouvinte também ter uma compreensão de todo o momento que a Alep vive. Nós já falávamos dessa guerra, esse debate todo. A mesa diretora, e rapidamente para a gente já passar para a professora Antônio, a mesa diretora apresentou também uma iniciativa, apresentou um texto para tratar das emendas. Hoje, o senhor acredita que essa sua proposta, tirando esta nova dessa semana ela não pode mesa, mais tramitar, porque ela ultrapassa, porque antigamente o valor é 2% da receita corrente livre, porque eu somava o Senado e a Câmara. Eu acho até que essa decisão de Flávio Dino e de Alexandre Moraes ela é discutível. Ela é discutível, mas é regra, foi o que eles estabeleceram. Então, o valor... esse valor vai ser em todo o Brasil. E o senhor acredita que a Alep deve ter força para discutir esse tema, que esse percentual apresentado agora pela mesa diretora deve ser aprovado, porque o Estado, o governo do Estado, a governadora Raquel Lira tem, inclusive, falado assim, por favor, nós não temos como dar conta financeiramente a melhor. O senhor acha que vai ser aprovado? Eu acho que a governadora Raquel Lira, ela fica criando, aqui é um ponto de vista pessoal, sim, e uma posição política, ela fica criando muitos problemas para ofuscar a poucas entregas que ela tem. Nós viemos aqui discutir recentemente a questão dos empréstimos. E ela passou o tempo todo dizendo, em todo canto que ela ia, em toda entrevista, que precisava do empréstimo de 1,5 bilhão para dar ordem de serviço e tocar a obra do Arco Metropolitano. Isso foi há 90 dias atrás. Alguém viu a ordem de serviço do Arco Metropolitano? Não. Mas ela fez isso de plataforma para poder pressionar a Assembleia. Como também essa questão das emendas parlamentares deixou de ser uma discussão do Estado de Pernambuco. Passou a ser uma discussão do Supremo Tribunal Federal com a União. Então, se quiser discutir aqui a questão do formato, a questão dos valores, o tamanho disso aí, deixou de ser uma discussão de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, passou a ser uma discussão a ser realizada no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal com a União. O senhor acha que vai ser aprovado aqui, então, na Alep, esse aumento? Se não for assim aprovado, poderá até haver uma ADPF, uma ADI, que é ação direta de constitucionalidade, e vai estar em discussão, entendeu? O que a gente está fazendo aqui, nada mais inclusive está votando no dia de hoje, as regras estabelecidas no projeto de lei ordinário, de fiscalização, porque isso é uma coisa muito importante, pelo menos para mim. Inclusive, eu sou autor, Laércio, de uma emenda, quando não tinha regra, eu fui quem coloquei, tá certo, uma PEC, obrigando que 50% dos valores das emendas parlamentares no Estado de Pernambuco fossem aplicadas na saúde. Então, veja, muitas das coisas que a gente tem aí são provenientes dessa emenda parlamentar que obriga, o deputado não pode pegar e colocar tudo em show, ele não pode colocar tudo em infraestrutura, em obra, ele é obrigado a colocar 50% desse valor para a saúde. E os hospitais são públicos. Agora, teve esse momento agora. Os corredores... Você que vai falar, né? Laércio é da AMUP. Os corredores da Assembleia estavam repletos de prefeitos. Vá dizer aos prefeitos que se ele não quer as emendas parlamentares.
Eles querem as emendas parlamentares. Eles querem as obras nas cidades, Claro. nos municípios, perdão. Mestre em Ciência Política, doutor Antônio Fernandes, certo? E o tamanho do Estado e a força do Estado fica como? Emendas, é um assunto que a gente não consegue superar no Brasil? Olha, Natália, eu penso que o primeiro ponto para a gente ver se o valor é grande ou não é comparar com outros países. Certo. Então, o primeiro ponto. Então, como é que funcionam as emendas parlamentares nos outros países? Então, tem um estudo recente que comparou o caso do Brasil com a OCDE, 11 países da OCDE, e mostram como nós estamos numa situação muito sui generis, no qual nós tivemos um avanço. As emendas, ela é um instrumento perfeitamente legítimo do parlamentar, como o deputado Alberto Feitosa colocou, mas tem problemas importantes em relação ao volume, como o doutor Laércio colocou. Por quê? Porque quando a gente compara, o Brasil, dentre esses 11 países, é o único caso, por exemplo, que o parlamentar ele pode colocar uma reserva de valor para executar. Reserva de valor, é esse valor que você falou. Então, em outros países, por exemplo, o deputado ele tem que ter o custo de tirar de um local do orçamento para colocar em outro. Então, por exemplo, eu tenho chama-se suplementação. É a suplementação. Mas é assim aqui. Então, por exemplo, eu tenho 15 milhões. Para eu colocar 250 mil numa estrada, eu tenho que tirar 250 mil de outro local. Mas é assim aqui. Nesse caso, a gente tem a reserva imposta pela Receita Corrente Líquida, que é constitucional, esse valor. É constitucional. E aí, é constitucional. E aí, qual é o ponto da discussão toda? João Pessoa, a Assembleia da Paraíba, aprovaram uma emenda constitucional, os deputados estaduais de lá, colocando exatamente as emendas com a receita corrente líquida de 2%, que é exatamente a explicação que o deputado colocou. E aí o que é que acontece? Quando o governador João Azevedo, em vários estados a gente tem essas disputas, o governador João Azevedo entrou no Supremo Tribunal Federal dizendo que era inconstitucional essa decisão. E aí o ministro Alexandre de Moraes, em decisão liminar, que inclusive é um tipo de decisão muito discutida hoje no Congresso, Perfeitamente. deu essa decisão dizendo que, olha, como as assembleias estaduais elas têm uma similaridade mais com as câmaras dos deputados, com a Câmara dos Deputados, e como a Câmara dos Deputados ela tem 1,55%, as assembleias estaduais elas então devem seguir esse ditame. Sendo que isso não é obrigatório. Esse é que é o ponto fundamental. Não é obrigatório para o estado de Pernambuco, para a Assembleia Legislativa, aumentar para 1,5%. Ela pode aumentar até 1,5%, mas não quer dizer que ela é obrigada a fazer isso. O Estado, o governo, Raquel Lira defende um aumento escalonado. Que é o que tinha sido aprovado. Mas aí qual é o grande... Exato. Mas aí qual é o grande pano de fundo em relação às emendas? Quando os governos, a gente tem visto isso mais recentemente, os chefes do executivo têm maiores dificuldades com suas assembleias, ou o chefe do executivo do governo federal tem problema na Câmara dos Deputados, no caso do presidente Lula, ele teve um Congresso eleito mais à direita, ou seja, mais dificuldade. No caso aqui, a gente tem uma dificuldade desde o começo da governadora com o executivo. Resultado, nessas condições, o legislativo acaba tendo mais força para avançar sobre essas emendas, que é uma situação que a gente está vendo agora, por exemplo, em Pernambuco. Quero trazer um exemplo muito simples para a gente comparar. Recife. A Câmara, os vereadores de Recife, eles não têm emenda positiva. Eles não têm emenda impositiva. Eles têm apenas R$200 mil de emenda parlamentar, num orçamento de quase 7 bilhões de reais. E essas emendas elas só são executadas se o prefeito do Recife assim quiser. A emenda impositiva, para o nosso ouvinte entender, é aquela emenda que precisa ser que foi paga. Aprovada em 2019 aqui na Constituição, exato, seguindo o que foi feito em 2014 no Congresso Nacional, em um momento no qual a presidente Dilma estava bastante fraca. Então, todo esse período que a gente tem visto presidentes um pouco mais fracos, a gente vai ver, consequentemente, um legislativo mais forte em relação ao orçamento. E isso é natural da política. É da disputa de poder, isso é normal. Agora, o cenário mais macro, que é o no qual a Alep se insere, e a Alep não tem culpa dessa discussão, é um cenário no qual o volume das emendas são muito altos. Porque eles pressionam o investimento, então o governo federal vai ter 50 bilhões de emendas e 160 bilhões de investimentos. Então, gera uma disparidade. E você tem também uma situação na qual o orçamento ele ficando cada vez mais engessado, esses volumes eles vão ficando cada vez mais apertados.
E aí é extrema, como eu coloquei no começo, todos os parlamentares é legítimo que eles tenham esse instrumento. As pessoas às vezes colocam troca de votos, mas é uma prestação de serviço também, porque a população espera que o deputado entregue esse serviço, mas ao mesmo tempo distorce muito quando o valor é alto. Porque quando não tem um posto de saúde, e o doutor Laércio, que foi prefeito, sabe disso, não vai reclamar para o deputado, vai reclamar para o prefeito. E se você tem um orçamento no qual cada vez mais, tanto a parte da saúde como outros elementos ficam mais sujeitos aos parlamentares, os prefeitos vão cada vez mais ir para os corredores da Assembleia e da Câmara do que ir para os ministérios, que é essa mudança que a gente tem visto muito. Cada vez mais, até os ministros estão indo por causa disso. Agora, esse é um problema, como a gente colocou, que é difícil resolução, porque envolve uma disputa política. E aí, no caso aqui, por exemplo, essa discussão está no Supremo já se arrastando há muito tempo, e a gente deve ter cada vez mais critérios de transparência, mas pensou muito difícil esse valor ele voltar, porque já foi aprovado como emenda constitucional, então é muito difícil. Então a discussão que a gente está agora aqui em Pernambuco vai ser feito isso agora ou vai ser feito depois? E aí entra muito a força que o governo estadual tem na Assembleia Legislativa para tentar adiar ou não essa discussão. A força ou a falta de força mas são instrumentos legítimos, são instrumentos importantes para o parlamentar, mas que hoje, quando a gente olha o Brasil comparado com outros países, a gente está avançando em relação às emendas, como o doutor Laércio falou, uma situação preocupante. Por quê? São 513 deputados legitimamente eleitos, mas são 5.500 municípios. Então, o tomógrafo, esses equipamentos, eles vão, claro, para onde ter votos, o que é legítimo. E é por isso que cabe ao governo federal, ao governo municipal, executar. É exatamente por isso que eles têm o poder sobre o orçamento. Eu vou ter que chamar mais o intervalo. Tudo o que ele disse, só colocando uma coisa, viu? A cobrança... Não, mas você foi perfeito. Ele foi perfeito, professor. Só uma coisa. A cobrança é em cima do deputado, sim. Se um deputado for lá e não tiver uma escola, não tiver um posto de saúde, a cobrança é em cima do deputado. Da mudança que a gente tem passado. Os prefeitos estão muito mais com apoio, procurando apoio hoje dos deputados estaduais para ter investimento. Eu vou chamar o intervalo, Écio Queiroz, mas na volta retorno com o senhor, até porque o Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou um relatório recentemente falando que precisa de 30 bilhões extras para manter a meta fiscal de 2026. Esse é o problema. Para fechar a conta. E essas emendas estão em 52. Mas o problema são as emendas? O problema não é o rombo do INSS, que a gente teve que pagar de novo, mais de 100 milhões já foi. Meu querido... Intervalo e já a gente volta. O problema são as... Da Rádio Jornal, Laércio Queiroz, ex-prefeito de Bonito, consultor de gestão. 2 minutos, doutor, para que o senhor possa fazer suas considerações. Vou te falar, monta outro programa, porque para tratar disso aí, veja, primeiro o seguinte, Feitosa me deu uma cutucada aqui, dizendo que a gente está demonizando. Estou demonizando não, estou infernizando, porque na realidade emenda é uma infernização do processo democrático, porque ela altera os poderes. E tem outra coisa, faz as coisas sem nenhuma... Agora foi que o ministro Dino colocou um percentual para ver se conserta o inconsertável. Porque, na realidade, não é papel do deputado fazer isso. O papel do deputado, ele próprio disse, é indicar. Mas indicar não é você fazer a emenda. Indicar é indicação. Indicação é outro instrumento dentro do Poder Legislativo para fazer isso. Eu conheço esse negócio, já fui prefeito por 8 anos. Então, na realidade, você, de toda forma, não, os prefeitos querem, mas estão dando um tiro no pé, porque estão perdendo o poder de ser prefeito do município. Eles estão correndo hoje muito mais. O deputado vai fazer um discurso agora no município, esse ano que vem, e vai dizer, eu trouxe de emenda X milhões de reais. Ele não está fazendo o papel de deputado dele de fiscalizar lá o orçamento, não. Agora, há outras coisas. Observe o deputado, aonde ele vota. Se ele vota em cima do orçamento para melhorar a qualidade do orçamento, aí depois não quer que o governo corra atrás de dinheiro, porque ele tira 52 bilhões. Não é muito, porque é 1 trilhão e não sei quanto. Meu amigo, é 52 bilhões de dentro de um processo onde normalmente, não é de agora, o governo federal já vem há décadas com 3, 4% com capacidade de investimento. Nós estamos falando de necessidade de investimento num país que está em desenvolvimento. Sim. Quer dizer, essa coisa de emenda é um câncer, é uma tristeza continuar a se normalizar uma coisa anormal dentro do governo. É como se o senhor, vou encerrar, o senhor e a senhora tivessem o seu orçamento dentro de casa, tivesse 2 filhos.
Aí o senhor dava uma mesada para o filho e para a filha. Aí, de repente, o filho chega para o senhor e diz, agora eu não quero mais essa mesada, não. Tá pouco, porque eu tenho que fazer isso, tem a festa, tem não sei o quê, e eu quero o dobro da mesada. É o que o deputado está fazendo. Está tirando a mesada dele, do que ele já ganha, e pegando mais a outra mesada do orçamento e deixando o pai de família, que eu estou falando nesse exemplo, com dificuldade, porque o orçamento está estrangulado. Na realidade, há uma necessidade clara de uma discussão mais efetiva e transparente disso, e até porque... eu até respeito o que Feitosa está dizendo aqui, o deputado Feitosa está dizendo aqui, no aspecto da transparência, eu concordo plenamente. Eu não posso deixar embora sem perguntar. Em 1 minuto é muito pouco para dizer todo o absurdo que fez. Pode chamar a gente depois para discutir isso aqui. Eu tenho o maior prazer de falar com ele. 1 minuto é muito pouco para dizer todo o absurdo que fez. Pode chamar a gente depois para discutir isso aqui. Eu tenho o maior prazer de falar com ele. 1 minuto... todo absurdo que foi esse processo que não só condenou o presidente Bolsonaro, mas oficiais generais, heróis brasileiros, como no caso do Braga Neto e o... Deixa eu falar, professor. Eu tenho que ter disciplina. O Braga Neto, como também o Heleno, são heróis que participaram de guerra real no Haiti, defendendo pela ONU, como também o Garnier e o Paulo Sérgio foram comandantes da Marinha da Aeronáutica, e combinou com a prisão do presidente Bolsonaro. O que é que o ponto central disso aí? O devido processo legal. Não teve. Qualquer pessoa lúcida, como é que você, juiz, vai citar você mesmo como uma ameaça? Será que um delegado vai fazer um inquérito de alguém que tentou esmurrá-lo, tentou matá-lo? Qual vai ser o resultado que ele vai, no inquérito, apurar contra aquela pessoa? Ele vai ter isenção suficiente para isso? Então, quando o processo nasce, onde o relator ele é vítima, ele é investigador, ele é interrogador e ele é julgador, esse processo, para mim, ele é nulo de pleno direito. Falando de além do mais, a primeira pessoa que foi julgada, se é para julgar no Supremo Tribunal Federal, a primeira pessoa que foi julgada pelo 8 de janeiro foi julgada pelo Pleno. E aí, quando você vai para o núcleo, que era o núcleo de ex-ministros, de um ex-presidente, vai para uma primeira corte. Quem é que está na primeira turma? Está na primeira turma o Flávio Dino, que esse sim devia ser investigado, que ele era o ministro da Justiça e recebeu mais de 30 informações da ABIN que poderia acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro. É o advogado de Lula, que tirou Lula da cadeia, e o Lula foi nomeado por Lula. Veja que coisa absurda, o Alexandre de Moraes, que eu falei, e a Carmen Lúcia, que tendenciou totalmente, quebrando uma cláusula pétrea da Constituição, não permitindo que os opositores de Lula dissessem que Lula era ex-presidiário. Então, quando você tira do Pleno, leva para uma turma totalmente contaminada como essa, qualquer ato que foi ali praticado, para mim, ele é nulo. Obrigada, deputado. Até a próxima. Democracia, viva o Brasil. Antônio Fernandes, cientista político, até a próxima. Até a próxima, obrigado pelo convite. Um abraço. Quer ouvir nosso programa de novo? Vai lá no YouTube, no site da Rádio Jornal. Até amanhã.